Então, continuando. É, Estão vendo aí uma contextualização da mensagem dos profetas? Sim. Sim, professor. Então, aqui, né, ali eu dei um resumo geral, e a ideia a partir desses slides é a gente tentar entender o seguinte: já sei o que é uma mensagem profética, né, é um apelo contra a injustiça, é a denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Cada profeta desse está dentro de um contexto de idolatria, de pecado, de opressão, de violência, de corrupção, de injustiça. Como é que a gente pode entender isso? Aí aqui é uma tentativa de entender isso. Ah, mas os profetas não falam do nosso contexto. Não falam. Mas eles têm uma mensagem que eu posso trazer para hoje. E aqui eu tentei dar dar um exemplo de como isso pode ser feito, respeitando o contexto, né, e toda essa análise aí que a gente fez aí de maneira geral, né, e tem feito até aqui também. Então, vamos lá. Sempre que o povo está longe de Deus, ele sofre. A violência, injustiça, maldade, corrupção são frutos do pecado e do distanciamento da vontade de Deus. Em nossos dias, diante de tantos relatos de corrupção e violência, percebemos que cada vez mais as pessoas estão longe de Deus. As igrejas estão cheias, estão nas emissoras de rádio e televisão, mas a pregação do evangelho que salva, regenera e transforma tem estado distante. Precisamos sempre proclamar, anunciar e viver os ensinamentos das Escrituras para que o povo conheça a vontade de Deus e se arrependa de seus pecados. Então, ao ler a mensagem dos profetas, isso aqui faz sentido? Faz. Dá para eu falar isso, né, para qualquer grupo cristão, que a mensagem dos profetas se encaixa direitinho nisso aqui. E você percebe que essa fala, né, nesse primeiro slide, não é uma fala agressiva. É uma fala, né, que sai de alguém que é crítico, né? Eu, por exemplo, né, que sou crítico, mas não é uma fala agressiva. Então, você não precisa, né, ao falar com a igreja, ou dar um estudo, né, para um grupo, né, mais tradicional, dizer, olha, esse evento não aconteceu, olha, esse fato não foi dessa maneira. Né? Você trabalha a mensagem. E isso, assim, a pessoa não vai ser indiferente para aquela pessoa que vai estar ouvindo ali, né? Sem ser agressivo, sem querer desmitologizar, né, alguma coisa. Então, é possível isso. Né? As mensagens transcritas nesses 12 livros são de denúncia, alerta e de motivação. Nesta breve análise da mensagem destes livros, de forma geral, podemos identificar a grandiosidade destes escritos e como ecoam até os nossos dias. Por exemplo, o texto de Naum, cujo nome significa consolação, foi o único profeta que não profetizou juízo contra Israel, mas consolação, pois anunciava o juízo contra Nínive, que eram adversários de Israel. Essa é a mensagem que nos apresenta um Deus que está conosco e nos ajuda em todas as circunstâncias, demonstrando que as lutas nem sempre são fruto do afastamento de Deus, mas do próprio fato de estarmos vivos. O livro de Naum, gente, por exemplo, ele é um livro que dá muito bem para trabalhar sobre as circunstâncias de violência. E aí eu vou dar um exemplo para você. Né? A maioria aí sabe que a minha igreja a gente foi assaltado lá, né? Estava fechando a igreja, domingo retrasado de manhã, chegou lá um casal de moto e levou o celular de todo mundo. O bairro da igreja é um bairro violento, é um bairro que tem uma série de dificuldades em relação a transporte, saneamento básico, água, né? Nunca foi um bairro bom, né? Mas a questão da violência é uma novidade. Né? Eu estou lá há 3 anos e de 3 anos para cá tem aumentado muito. A igreja já foi invadida 2 vezes,
colocamos alarme, colocamos câmera de segurança, e nada disso tem amenizado, né? A igreja fica num local de acesso ruim e agora teve essa questão do assalto. Como trabalhar um grupo num ambiente desse? Como ensinar para um grupo que tem fé, que acredita em Deus, que foi ensinado que Deus protege, que foi ensinado que Deus livra do problema se tiver fé? Como ensinar e motivar esse pessoal e dizer assim, ó, a gente tem que continuar vindo à igreja, a gente não pode deixar de continuar a vir à igreja por causa desse tipo de coisa. Ah, porque é pecado, assaltar a igreja porque é pecado. Não assaltaram só a igreja, estão assaltando o bairro. Lá durante o dia estão levando camisa do pessoal, estão levando chinelo. Para você ver o nível de violência que está lá. Teve uma reunião lá com o Conselho de Segurança do município, falaram que vai melhorar, que está tendo patrulhinha e tal, não sei o quê, mas o bairro está num momento difícil. E aí vamos pensar, como pregar para esse grupo? Ah, vamos orar que Deus vai resolver? Sabe que não é assim. Então, por exemplo, a mensagem do profeta Naum é um tipo de mensagem que dá para trabalhar com o grupo. Por quê? O grupo está sendo oprimido, está sendo refém da violência, é algo que não tem controle. E como entender um Deus que permite a violência, a injustiça e a maldade? O livro do profeta Naum explica isso. O de Abacuque também explica isso. A violência, a injustiça e a maldade estão presentes, mas isso é fruto do pecado da humanidade, não necessariamente de quem sofre, né, essa violência. Então, como lidar com isso? Mantendo a fé, mantendo a esperança e seguindo obediente e confiante em Deus. É a mensagem do profeta Naum. Então, eu posso pegar esse livro e trabalhar com a igreja. E isso vai servir de ensinamento bíblico para dar base para aquele grupo lá viver em meio à violência. Eu não moro lá. O bairro onde eu moro aqui, em Caxias, não é um bairro violento. Claro que tem assalto, né? Tem tudo quanto é canto, tem assalto. Né? Eu tomo todos os cuidados para sair de casa, não dou mole aqui, né? E tal, obviamente. Mas assim, tem policiamento aqui, né? O bairro é asfaltado, não tem problema de água. Né? Aqui é tranquilo. É diferente de lá, onde a pessoa diariamente convive com a violência. Então, eu, no meu papel, preciso trabalhar textos bíblicos que ensinem o seguinte: a violência é real, não há como impedir. Mas a minha fé, ela precisa ser mantida apesar da violência, porque Deus continua agindo, né, ajudando a lidar com isso. Ponto. Então, ó, eu posso pegar esse livro e trabalhar lá com o meu grupo lá. Ou você de repente trabalha numa comunidade, né? Tem tiroteio todo dia, né? A sua igreja fica num lugar que tem tiroteio, que tem tráfico de drogas. E aí, né? Como lidar com isso? Continuar mantendo firme, confiando em Deus. Então, os profetas menores podem, né? O profeta Naum pode ajudar nisso. Porque a violência nem sempre é resultado do pecado de quem sofre a violência. Agora, existem problemas que são fruto do pecado do grupo. E aí, outros livros de outros profetas vão falar sobre isso. Jeremias, né, ele fala sobre isso. É um profeta maior e ele fala sobre isso. Né? Oséias fala sobre isso. Né? Amós fala sobre isso. Que o povo de Israel está sofrendo por causa do seu pecado. Então, se eu faço parte de um grupo, né, onde está ocorrendo corrupção, maldade, né, fofoca, sei lá, algum tipo de problema ocasionado por causa do pecado desse grupo, eu já vou usar um desses profetas. Por isso que entender o contexto, o objetivo e o destinatário é importante ao trabalhar o livro desses profetas, porque me ajuda a ficar com o pé no chão e entender cada realidade. Então,
Dá para trabalhar? Dá. Mas eu preciso saber do que o livro está dizendo, para não falar besteira, né? Para não ter um discurso alienante, superficial, e que pode, em vez de ajudar, atrapalhar as pessoas a entenderem realmente a mensagem do texto. Certo? Vamos seguir aí. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Não, então vamos caminhar. Então, ó, verso 7. A mensagem dos 12 profetas menores são também um alerta para que o povo voltasse a confiar em Deus e entendesse que suas atitudes pecaminosas teriam consequências. Mas que, apesar disso, Deus não estava abandonando Israel, mas lhe ensinando. Um exemplo de que se pode confiar em Deus é o livro de Abacuque, que em hebraico significa basicamente abraçar. Abacuque apresenta suas dúvidas, mas cheio de fé, expõe a sua indignação, mas reconhece a soberana vontade de Deus e a importância de adorá-lo em meio a circunstâncias difíceis. Então, ó, mais um livro que fala sobre a questão de circunstâncias difíceis. Um outro detalhe que é importante a gente entender. De Gênesis a Apocalipse, gente, o povo de Israel e a igreja sempre viveram circunstâncias difíceis. Ali, a Bíblia é um livro de fé e um livro que frequentemente, em um conjunto de livros, que frequentemente motiva o povo a não perder a fé, apesar das circunstâncias difíceis. A Bíblia não promete vida sem problema. A Bíblia promete vida em meio aos problemas. Quem diz que a Bíblia promete vida sem problemas, ou é ignorante ou é pilantra. Por quê? Porque o povo de Israel, desde o início, sofreu e continuou sofrendo, ou por causa da violência das circunstâncias, ou por causa dos seus pecados. E a igreja, quando surge, ela sofreu ou por causa dos seus pecados ou por causa das circunstâncias externas. É só você avaliar o livro de a carta aos Coríntios. Por que a igreja em Corinto sofre? Porque a igreja é ruim, a igreja é pecadora, tinha incesto na igreja de Corinto e a igreja não estava nem aí. Olha que absurdo. Outras igrejas já sofrem por causa da perseguição, né, do Império Romano ou dos judaizantes, que é a questão do povo da Galácia, né, que estão sofrendo por causa da perseguição, tanto dos judaizantes quanto do Império Romano. Então, a gente percebe que a Bíblia, do início ao fim, ela fala sobre a vida em meio a circunstâncias difíceis. Se eu não sei ler a Bíblia, eu vou falar de coisas que vão ou alienar ou, né, manipular e extorquir as pessoas, e aí tem gente que faz isso por questão de maldade. Então, é um cuidado, né, que a gente precisa ter, né, e eu tenho que estudar esses livros para poder passar uma mensagem aí adequada. Aí. Seguinte. O último slide. Os profetas menores alertavam também sobre a idolatria, que revelava uma sociedade injusta e a forma como o centro religioso tinha virado um lugar de manipulação ideológica e profanação do sagrado. Ó, essas 3 primeiras frases, gente, se encaixam em qualquer período da história da humanidade, qualquer. Hoje, inclusive, nem se fala, né? A religião, ela é uma ferramenta de manipulação ideológica. Não importa a época, não importa o país, não importa o local, não importa o tipo de religião. Então, os maus religiosos, né, vão sempre usá-la como manipulação ideológica. Político faz isso. O que o político vai para a igreja? O que o político vai no terreiro? Político, em época de eleição, ele vai em tudo quanto é lugar. Isso é manipulação ideológica, né? Aí pastor apoia um, apoia outro, bispo apoia um, igreja católica apoia um, apoia outro. Isso é manipulação ideológica, certo? E a profanação do sagrado, né, obviamente,
é, né, fazer com que o ambiente da igreja seja um lugar de alienação, né, de extorquir. Então, olha só, isso a gente pode falar da igreja hoje, mas em Israel, né, no século 8 antes de Cristo, isso já acontecia. Então, é uma mensagem que eu, sabendo ler, primeiro eu vou identificar que manipulação, corrupção religiosa não é algo apenas de nosso período, é algo da humanidade. E aí, lembrando algo que eu já falei para vocês, por que a Bíblia parece que é um livro atual? Porque ela fala de questões do caráter do humano. E o ser humano, por essência, ele é ruim, ele é corrupto. E essa maldade, corrupção, ela se apresenta em todas as épocas da história. E a Bíblia relata isso, né, de maneira muito legal, simbólica, né, ilustrativa, e você consegue perceber. Então, você lê o livro de Abacuque, você acha que ele está falando de hoje. Ah, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda assim eu me gloriarei no Senhor. Aí você lê esse texto, aí você pensa que Deus está falando com você porque você perdeu o emprego por causa da Covid. E não é isso. Ele não está falando da Covid. Ele não está falando que você perdeu o emprego porque a empresa teve prejuízo ou porque foi vendida, né? Ele não está falando da sua situação específica, mas está falando daquela situação de opressão, aquela situação de tristeza, de dor, de desânimo que todo ser humano sente em meio às injustiças, em meio aos processos políticos que a vida e os países e as culturas sofrem. E como lidar com isso? Com a esperança num Deus que continua presente. Aí é a mensagem que cabe em qualquer tempo, qualquer época, certo? Agora, não necessariamente o fato, né, está sendo profetizado, ela está falando de hoje. Não, tá? É uma mensagem que reverbera ainda hoje, certo? Então é um negócio aí que a gente, sabendo ler, é muito útil, né? Então, ó, Amós, por exemplo, denuncia os grupos de interesseiros. Olha aí, Amós é o livro para hoje, né? Denuncia o grupo de interesseiros, falsos sacerdotes e líderes políticos perversos. Essas duas categorias, falsos sacerdotes e líderes políticos perversos, não precisa nem comentar. Ele não está falando só daquela época, né? É algo que existe em todo quanto é tempo. Percebe-se uma realidade muito parecida com os nossos dias. E o remédio para isso é o mesmo daquela época: não deixar de denunciar o erro dos pecadores e de proclamar os desígnios de Deus. Oséias e Miqueias também falam da importância de se voltar para Deus, de parar com as práticas injustas e de agir em prol do bem comum. Podemos dizer que os profetas menores, apesar de seus pequenos livros, possuem mensagens de um conteúdo gigantesco e que ecoa até os dias de hoje. Mensagem que desafia o crente de hoje a viver honestamente, buscando o bem comum e a não compactuar com os homens e mulheres maus de nosso tempo que têm usado o nome de Deus para o benefício próprio. Esse tipo de mensagem eu consigo trabalhar daqui a 100 anos. Vai estar atual. Por quê? Porque vai ter ser humano daqui a 100 anos, se o mundo não acabar, né? Então, se não tiver a guerra nuclear, daqui a 100 anos a gente vai ler Amós, Oséias, Malaquias, né? Ageu, e vai continuar atual. Alguém quer falar aí? Quer falar, Nancy? Tá, só fazer uma observação aqui. Sim, fala aí. Eu observar também que esses profetas não são muito conhecidos. Assim, que nem Abacuque. Isso. Abacuque ele só é duas vezes mencionado no próprio livro dele, na Bíblia, né? Duas vezes só. Não, uma vez só. E ainda só no livro dele. Então, eles não eram muito conhecidos, assim. A Bíblia fala do seu pai. A Bíblia sabe que ele era filho de fulano, mas não tem assim muito conhecimento, onde eles vêm, a sua origem e tal.
Isso é uma Então, ô observação. Francisco, que acontece? Numa das primeiras aulas nossas sobre os profetas, eu até falei sobre essa questão. Alguns profetas eram zés ninguéms, não eram pessoas importantes, não eram nada, né? Simplesmente Deus foi lá e levantou e começou a falar lá através dos caras lá. Aí eu até brinquei, né? Falando assim, ó, Deus usa qualquer um, né? Não precisa de nada especial, né? E uma demonstração é isso, porque alguns desses profetas não eram conhecidos, não eram de família importante, não eram ricos, não eram sequer estudados, né? Alguns eram simplesmente pessoas do povo. Alguns nós não sabemos absolutamente nada sobre eles. E não sabemos nada mesmo, apenas o nome. Mesmo assim, o nome desses profetas pode ser uma espécie de apelido. Se você percebe, o nome do profeta geralmente tem a ver com o nome do livro. Então, isso pode ser algum tipo de adjetivo àquele indivíduo, e não necessariamente o nome do cara, né? É um outro detalhe também que deve ser levado em conta. Então, são dúvidas que ficam, né? E que tem que ser, né, pesquisadas, né? Alguma coisa dá para achar, outra coisa não dá. Até achar algum outro documento, né? Amanhã depois acha um documento aí, né, falando que Jonas existiu, aí acabou toda a teoria, né? Tá certo. E do livro também que fala, que é o único livro que ele não profere nenhum julgamento sobre Israel, mas ele prevê o fim do inimigo do norte, né? Que, Estou ouvindo. então, ele prevê o fim do inimigo do norte, mas a pregação deles, e eles mostravam ao povo a consolação, o amor ao povo, Sim, mas ele previa o final desse inimigo do norte, não é isso? sim. Então, aí tomar aquele cuidado, né? Alguns livros proféticos, eles anunciam determinadas coisas que parecem estar no futuro. Nós não podemos negar a possibilidade de Deus revelar o futuro, certo? Então, isso é uma possibilidade, Deus faz o que quer, cabeça dele, ele é Deus, ele faz o que quer. Contudo, alguns livros são escritos depois que determinados fatos aconteceram. E são, né? E aí não são uma revelação, são apenas uma narrativa feita, né, de maneira anterior ao fato, como é o caso, né, de Oséias, né, que casa com a mulher de adultério. Então, é preciso analisar cada livro com muito cuidado para poder entender essas diferenças, para não cair naquele mesmismo, naquela mesmice, né, de que profecia é adivinhação do futuro. Não necessariamente. Ok. Beleza? Mais alguém com mais alguma pergunta, gente? Dúvidas, reclamações? Não? Então é isso. Não. Então, até amanhã. Se ninguém Valeu. morrer, for assaltado, não vá a Não castiga não, cara. Se ninguém perdeu o celular, ninguém perdeu o celular, entendeu? Ô, professor, Fala aí. o professor ainda está aí? Tô aqui. Professor, Fala. mandamos aí os dois questionários no seu e-mail, tá? Não sei se você Tá já bom, viu. tá beleza. Tá tranquilo. Ok? O meu número novo está no grupo. Aí qualquer coisa pode mandar pelo WhatsApp também, tá? O pessoal que tiver as atividades, não quiser mandar pelo e-mail, pode mandar pelo WhatsApp. Mas aí tanto faz, né? Ok. Valeu? Valeu, professor. Boa Boa noite, semana. professor. Boa